Eu era gerente de uma farmácia quando uma menina passou a frequentar todo santo dia a farmácia. Ela simplesmente ficava lá o dia inteiro até eu descobrir o porquê. Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. Sempre gostei de ter minha independência. E foi assim que eu entrei como uma atendente de farmácia e virei gerente. E um dos deveres do gerente é selecionar pessoas novas que vão trabalhar, né? A empresa envia a gente entrevista. Se gostar, a gente chama pra trabalhar. E aí, em uma dessas entrevistas, veio um rapaz, né, que parecia ser muito tranquilo. Gostei muito da entrevista dele, era muito responsável, falava muito bem, comunicativo. Eu adorei ele e resolvi contratar. Falei, olha, ele tá super aprovado, por mim pode começar no dia seguinte, porque eu sabia que ele seria um funcionário excelente. Só que eu não imaginei que com ele ia vir toda essa carga. O menino foi aprovado, né, começou a trabalhar na farmácia, até aí tudo bem. No primeiro dia que o menino apareceu, começou a acontecer umas coisas muito estranhas. Por quê? Primeiro que ele ficava com o telefone, mesmo sabendo que era proibido. E aí ele ficava sempre com o telefone no bolso, isso no primeiro dia dele mesmo. Mandava uma mensagem, ele respondia. Chegava outra mensagem, ele respondia. E aí, no final do dia, ele trabalhou super bem. Tirando essa questão do telefone, ele era exemplar. E aí eu chamei ele e falei, olha, fulano, você não pode ficar com o telefone no trabalho. Primeiro dia, Candengo, querido, pouco ousado, graças ao Jeová. E eu falei que ele não podia ficar no telefone, que era a regra da casa, que não sei o quê, que não podia. Expliquei, e ele falou, olha, é porque tem uma situação na minha vida e eu não posso ficar sem responder. Eu falei, olha, você tem alguma mãe doente, algum parente doente? Porque aí a gente abre uma sessão, a gente conversa, ele, não, mas é uma situação muito complicada na minha vida, só que ele não me falava o que que é. E aí eu fui conversar com ele e falei, olha, eu gostei muito de você, eu gostei muito do seu trabalho, eu quero que você continue aqui, mas infelizmente com o telefone 24 horas igual você tá ficando, não pode. E ele falou que não, que tudo bem, que ele iria guardar o telefone. Só que a situação piorou. No segundo dia, o menino veio extremamente, assim, tranquilo, deixou o telefone dele no armário e eu falei, pronto, o problema é resolvido, o que que uma conversa não resolve? O dia foi passando e eu não tinha absolutamente nada a reclamar do menino. Ele era aqui, ó, camisa 10. Só que aí, quando deu mais ou menos umas 10 horas, ele tinha chegado 8 horas, então umas 10 horas da manhã, eu vi que ele começou a ficar um pouco nervoso. Eu falava com ele, ele começou a gaguejar, ficava olhando pra frente, assim, atendia o cliente olhando assim um pouco pro lado. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que esse menino tá ficando assustado. Ele começou a ficar pálido. Eu perguntei pra ele, você tá passando mal? Eu botei a mão no ombro dele e perguntei, você tá passando mal? Quando eu botei, ele já assustou, ele falou, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tranquilo. E aí eu comecei a reparar que ele tava se comportando estranho e olhando sempre pra frente. Aí eu fui ver o que ele tava olhando. Tinha uma menina parada na porta da farmácia, olhando fixamente pro caixa, que era onde ele tava. Eu nunca tinha visto essa menina, eu trabalhava ali anos e eu nunca vi ela ali. Só que são tantos clientes, sem falar com os moradores de rua que ficam ali na porta fazendo escândalo, pedindo, que a gente já tava acostumado. Eu achei que era tipo assim, coisa da minha cabeça, achei que ela tava ali olhando e ele ficou nervoso, um pouco assustado, porque, né, tem uma pessoa olhando fixamente pra ele. Tranquilo, ele saiu, né, a menina foi embora. No dia seguinte, a mesma coisa.